Graça e paz, amados, louvado seja Deus. Muito bom me dirigir a vocês, compartilhar com vocês, pastor Elias, pastor Alex, pastor Adriano, pastor Juarez, igreja de Joaçaba. Todas as vezes que me lembro, que me dirijo, que ouço falar, que vejo as imagens na internet desse trabalho, tenho certeza, há uma alegria imensa, um gozo no meu coração por ver a bondade do Senhor, por ver a fidelidade de Deus sendo evidenciada na vida de vocês. Me lembro todas as vezes que lembro de vocês, me lembro do primeiro dia que aí cheguei, depois me lembro dos dias que se seguiram, trabalho difícil. E hoje eu olho, quando vejo os cultos, a igreja cheia, uma juventude grande, vocês aí, líderes, se empenhando, me deram uma alegria muito grande. E eu só chego a uma conclusão: de fato compensa servir a Jesus. Estou muito feliz por vocês, muito feliz com tudo que Deus tem feito através de vocês. Como o pastor Alex me propôs, o capítulo 4 de Timóteo é um capítulo extremamente importante, porque é o momento final da vida do apóstolo. Aqui ele já está no fim da vida, velho, cansado, numa masmorra fétida, num lugar sem nenhuma aparência, um cenário totalmente diferente do que se espera se arrancar palavras tão lindas e tão profundas como estas que ele deixa registrada aqui. Ele se dirige ao jovem Timóteo para ensinar. E tem um princípio aqui que logo nos ensina uma coisa, queridos: ninguém ensina com eficiência. Ninguém jamais ensinará com eficiência se não tiver autoridade na vida. E autoridade na vida não é impostação de voz, não é você gritar mais do que o outro. A autoridade aqui é a própria vida, é o exemplo, é a vida exemplar que o apóstolo Paulo deu. Sempre quando eu penso na forma como Deus agiu em alguém, eu lembro da coerência de Deus. Quando Ele chama alguém para servir, é porque Ele sabe que aquele alguém tem aptidões, como por exemplo, para escrever a Escritura, o Senhor contou com os homens de acordo com o seu nível. O nível de Amós, por exemplo, era diferente do nível de Paulo. Amós era um lavrador, mas Deus usou da mesma forma. Usou Paulo com toda a sua inteligência, com toda a sua sapiência, com toda a sua facilidade de guardar, de conseguir, sua forma erudita de ser. Deus usou a vida de Paulo, como tem usado muitos de nós. E 3 desses versículos me chamam muita atenção, porque ele está agora para aconselhar o jovem Timóteo, e para isso ele volta atrás, ele fala do seu passado, do seu presente e do seu futuro. As cortinas da morte estão diante dele. Agora é a segunda prisão dele. Na primeira prisão, ele saiu para a obra missionária. Agora, da segunda prisão, ele tem certeza que vai sair para o seu martírio, para a sua morte. E o que ele está nos ensinando é o seguinte: nem morte, nem vida tem sentido algum se Deus não estiver conosco. Então ele está mostrando aqui que não importa o que vai acontecer. Ele disse lá nos Filipenses que para ele tudo que ele vivesse pelo Evangelho seria lucro. Então nem a morte está tirando o prazer dele viver, nem a certeza de que ele vai passar pela guilhotina, vai enfrentar a morte diante de seus algozes, nem isso o intimida. Ele continua sendo aquele paladino da fé, aquele homem firme, aquele homem de uma palavra e de uma autoridade dadas por Deus. E por isso ele apela ao seu passado quando ele diz no versículo 7: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé.
Ele sabia que estava no fim. Essa carreira, ele está lembrando da oração que ele fez lá em Atos 20, 24. Não tenho a vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu cumpra com alegria a carreira e o ministério da graça de Deus, em levar o evangelho da graça de Deus. E agora Paulo está relembrando essa oração que ele fez no princípio do seu ministério. E agora ele está dizendo: olha, eu combati, essa oração eu fiz e eu cumpri. Então eu vivi, eu fui rejeitado, eu fui humilhado, eu não fui compreendido nem por judeus, nem por cristãos, nem por gentios. O apóstolo Paulo, ele foi extremamente perseguido, ele sofreu tudo que é situação desfavorável, desconfortável. Sim, eu vivi tudo isso, Timóteo, é o seu conselho, mas eu combati o bom combate e eu guardei a minha fé. Eu guardei o que é mais precioso. Então ele apelou para o passado. Eu passei tudo que é experiência difícil, Timóteo, mas eu combati. Eu fui um lutador. E eu quero que você também seja esse homem valente. E eu quero que os pastores de Joaçaba, e a mensagem de Paulo se dirija ao pastor Elias aqui, a vocês aí, com a mesma palavra. Que possamos chegar no hoje e dizer: eu combati o bom combate. As lutas que passei lá atrás, todas as experiências desfavoráveis, só me fortaleceram para eu continuar. Ele continua falando do presente. No versículo 6 ele vai dizer: porque eu já estou sendo oferecido por libação, como libação. Ele faz uma referência ao sacrifício do Antigo Testamento, quando se oferecia o animal em sacrifício no altar, e derramava-se o vinho sobre o animal, se espalhava, derramava aquele líquido. Então isso se chamava libação. Então ele está dizendo: olha, eu tenho servido a Deus com tanta alegria, com tanta integridade, como sacrifício, como libação. E ele diz: olha, porque eu já sei da minha partida. Está bem aqui evidente no texto. Eu já tenho ciência que eu vou partir. E isso é interessante, que essa partida tem assim 4 significados no original. Partida, em primeiro lugar, significa se relaciona a aliviar alguém da carga. Então, Timóteo, no presente, depois que combatemos, depois que lutamos, nós somos chamados para aliviar as pessoas, para aliviar a dor, para tirar os pesos. Não fomos chamados para jogar mais pesos na consciência, nas pessoas. Nós somos chamados para aliviar. Essa partida está próxima. Essa partida está totalmente relacionada, desculpem, com isso, exatamente com aliviar. Então a morte não é uma fadiga. A morte é descansar das fadigas. A morte é se livrar desses pesos. Em segundo lugar, a partida se refere a soltar um prisioneiro. Então, Paulo aqui estava dizendo que ele já estava vislumbrando a sua liberdade. A morte para ele não seria o fim. A morte para ele seria a libertação. Ele sairia daquela vida de prisão e entraria na eternidade para completamente viver livre e adorando inteiramente o Senhor. Terceiro lugar, o significado de partida é levantar acampamento e deixar a tenda temporária. Em outras palavras, ele estava dizendo: olha, meu endereço não é aqui, minha terra não é aqui, eu não posso me prender às coisas daqui. Eu tenho um lugar, eu tenho uma pátria, eu tenho uma terra. A minha partida é exatamente estar com o Senhor. Então esse era o significado. E o último significado da palavra partida é desatar o barco e singrar as águas do rio e atravessar para o outro lado. Paulo está dizendo: a morte significava fazer a última viagem da vida. Sim, nós vamos, a morte é isso, é a última viagem da vida. Ou eu vou para a eternidade com Deus,
ou eu vou para a eternidade sem Deus. Então Paulo estava praticamente dizendo a Timóteo: olha, a vida tem sentido quando a gente aprende a combater com o Senhor, quando a gente para no nosso presente e oferece a nossa vida como sacrifício ao Senhor, para tirar os pesos, para facilitar os caminhos, para abrir alamedas para aqueles que passarem diante de nós, para aqueles que estiverem precisando. Então o Senhor dirige essa palavra a nós através do apóstolo Paulo, através desse conselho maravilhoso que ele dá a Timóteo. E por fim ele fala do futuro. Desde agora, versículo 8, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Ele está falando do futuro. Olha, enquanto eu combati, enquanto eu estou aqui vivendo o sacrifício de servir a Deus, de derramar a minha alma, de derramar o meu coração como libação perante o Senhor, eu estou lhe ensinando com a minha própria vida como fazer, Timóteo. Então, queridos, é isto. O ministério cobra de nós. A palavra de Deus diz que a quem muito é dado, deste também é cobrado. Então nós temos uma tarefa muito grande, que é de ser discípulos de Jesus todos os dias. Se não formos discípulos de Jesus, não tem como nós formarmos outros discípulos. E essa é a nossa tarefa: formar, criar, gerar um caráter de Jesus na vida daqueles que passam diante de nós e deixar que o nome do Senhor seja glorificado. Meu desejo é que o Senhor continue abençoando o ministério de vocês, a vida de vocês, juntamente com a igreja aí em Joaçaba. Mas, queridos, prestem atenção: o mais importante do que a igreja, mais importante do que o trabalho que Deus confiou a vocês, mais importante do que os sonhos que vocês têm para a igreja, o mais importante é vocês terem ciência de que Deus está com vocês, de que Deus está os dirigindo, de que Deus está os conduzindo, porque, como eu falei, sem Ele não tem sentido nem para a vida, nem para a morte. Se na vida se no presente estamos vivendo sem Deus, nada do que vivemos nós conseguimos enxergar como uma forma de lição. Por isso que há murmuração, por isso que há reclamação, por isso que há muita falta de exaltação ao Senhor, porque você se prende ao passado sem extrair dele as lições, como Paulo, quando ele diz que combateu, ele está dizendo: olha, a lição foi aprendida, eu aprendi. E eu sempre digo o seguinte: pior do que o sofrimento é você passar por ele e não ter aprendido nada com o que você viveu. Então Deus está nos dando a oportunidade de, como ministros do Evangelho no século XXI, fazermos diferença e abençoar e aconselhar, irmos por grande exemplo. Quem ensina, irmãos, quem ensina só vai ter eficiência quando você ensina com a sua própria vida. Se não for dessa forma, será apenas ensino intelectual, será apenas o que você alojou na mente. Mas aquilo que você aprende na mente, que é o culto racional que ele fala, o culto racional é a forma de pensar correta, junto com a forma que eu vivo, as palavras que eu ensino estão em harmonia com a vida que eu vivo, aí sim nós teremos êxito, nós teremos muitas vitórias. Eu quero louvar a Deus pela vida de vocês, eu quero agradecer pela vida de cada um de vocês que desempenha o ministério aí em Joaçaba. Continuem juntos, continuem firmes, unam-se, não deixem que as cordas se partam, não deixem, mas se unam, deem as mãos, estejam juntos,
fazendo essa obra, um ouvindo o outro, um aconselhando o outro, e certamente o Senhor lhes dará grandes vitórias como tem dado até aqui. Meu abraço fraterno, meu coração está muito feliz em poder se dirigir a vocês e que o Senhor os abençoe, juntamente com a Igreja de Joaçaba. Deus os abençoe, amados. Deus os abençoe.